Boa noite. Vamos aguardar então nossos queridos irmãos e irmãs a entrarem. Olá, boa noite. Tudo bem? Como você vai? Que bom que está aqui no nosso Evangelho, no lar. Seja bem-vinda. O áudio está bom? Dá para ouvir bem? É sempre bom a gente perguntar, porque às vezes a gente acha que está num volume bom, né? E às vezes não está. Ah, que legal. Gratidão pelo retorno, querida, gratidão. Que bom. Já pegou a sua aguinha? Já colocou a mesa? É hora de pegar a aguinha para a gente pedir, né, a fluidificação da nossa água, para que seja o nosso remédio para o corpo físico e espiritual. Eu já sento e já coloco a minha aguinha no lugar. Daqui a pouco vamos fazer a leitura, né? Oi, Cíntia, boa noite, amada, seja bem-vinda. Que bom você estar aqui conosco. Mais um evangelho, que bom. Pegou a sua aguinha, Cíntia? A minha está aqui na mesa já. Lembra de colocar a jarrinha na mesa, né? Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso 14º encontro do Evangelho no Lar, do Centro Espírita Antônio de Pádua. Vamos lá, ó, já vamos aqui, ó, mentalizando. Boa noite, querida. Mentalizando para a nossa leitura, agradecendo já, né, a presença de todos aqui os encarnados e os nossos amigos da espiritualidade. Isso, enche lá a garrafa, dá tempo. Pega a aguinha, que essa aguinha vale ouro. Mentalizando para a gente poder abrir aonde se faz necessário, né? Para a gente ler. Espiritualidade melhor do que ninguém sabe, das mensagens que nós precisamos, né? Para reflexão, para estudo. Vamos ver. Daqui a pouquinho, ó, aqui nos meus relógios, porque eu nunca vi ter tanto relógio em casa. Faltam 2 minutos. Oi, Leandra, boa noite. Davânia, boa noite. Sejam bem-vindas. Sejam muito bem-vindas. Como passaram a semana? Eu espero que todos bem. Oi, amada. Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite. Tudo bom, querido? Todos pegaram aguinha? Ó, não esqueçam da aguinha, hein? Porque a gente pede a fluidificação da água, né, pela espiritualidade amiga que já se encontra presente nos nossos lares, aguardando o momento da gente fazer o nosso Evangelho no Lar. Nós já estamos aqui com o nosso livrinho Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, separadinho. Boa noite, querido, boa noite. Já separado o nosso livrinho para a nossa leitura da noite. Vamos lá, mais um minutinho, ó, e já estamos iniciando o nosso 14º encontro do Evangelho no Lar. Vamos ver qual mensagem hoje que nos aguarda. Muito bem, olha, 8 horas, boa noite a todos que entraram agora. 8 horas aqui no meu reloginho. A gente vai fazer a leitura inicial para harmonizar ainda mais, né, esse momento de estudo, de oração, que é o Evangelho no Lar, do Centro Espírita Antônio de Pádua. Então, nesse momento, a gente pede, né, a espiritualidade que nos intua a abrir o Evangelho aonde nós necessitamos ler. Olha só. Boa noite a todos que entraram agora. Do livro Fonte Viva,
o capítulo 113. Busquemos o melhor. Por que reparas o argueiro no olho do teu irmão? Disse Jesus. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 3. A pergunta do mestre, ainda agora, é clara e oportuna. Muitas vezes, o homem que traz o argueiro num dos olhos traz igualmente consigo os pés sangrando. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes de ignorância e de inexperiência. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Comumente, pelo veso de buscar bagatelas, perdemos o ensejo das grandes realizações. Colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem por nossa irreflexão. Em muitas circunstâncias, simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do pretérito que o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. Pequenos nódulos na madeira não impedem a obra do artífice, e certos trechos empedrados do campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, olvidando as nugas que lhe cercam a vida. Que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia? E se esperamos alcançar a nossa melhoria contando com a benemerência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança no futuro? Consagremo-nos à tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz e estejamos convictos de que, assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio por meio da incessante renovação. Olha que mensagem linda! Uma bela mensagem para nós abrirmos o nosso Evangelho no Lar, de benevolência, de amor ao próximo, de perdão, tolerância, que é algo que a gente hoje percebe, né, que está sendo tão relegada, tão jogada para o meio, sabe, para o canto. Tolerância com os erros alheios, porque nós também os temos. Cada qual com a sua história de existência espiritual. Imaginem, como disse aqui, se Jesus fosse olhar para os nossos erros, nossos defeitos, e ou nos julgasse ou simplesmente nos isolasse por conta desses erros, não é? Mas sabemos que todos caminhamos para a evolução, todos estamos juntos nessa jornada, e o nosso propósito é de crescimento, de melhoria, para conosco e para com o próximo, não é mesmo? Muito bem. Boa noite a todos que entraram agora. Nós estamos iniciando o nosso 14º encontro do Evangelho no Lar, do Centro Espírita Antônio de Pádua. Fizemos a leitura inicial, capítulo 113 do livro Fonte Viva. Quem perdeu pode buscar o livro e dar uma lida, né, de uma mensagem belíssima de Chico Xavier, escrita pelo Espírito de Emmanuel. E nós então vamos fazer a abertura então do nosso Evangelho no Lar e dando início a essa meia hora de estudo e oração. Nesse momento então nós elevamos o nosso pensamento ao alto, agradecemos a misericórdia divina, a Jesus, nosso irmão, nosso mestre, por estarmos aqui reunidos, juntos numa grande família, juntos também à espiritualidade amiga que se dirige aos nossos lares nesse dia e hora marcados, para conosco então participarem do Evangelho no Lar. Nós pedimos a eles a higienização dos nossos lares, a energização desse ambiente, para que daqui nós possamos absorver boas energias e fluidos, que nós todos possamos receber bons fluidos da espiritualidade amiga por meio do passe que eles nos ministram nesse momento. Mesmo aqueles nossos entes queridos que não estão conosco participando diretamente do Evangelho,
nós pedimos o amparo a eles, a proteção, a todos os nossos entes queridos que nós trazemos na nossa mente e no nosso coração. E pedimos também a fluidificação das águas que nós colocamos à mesa, para que seja o nosso remédio para o corpo físico e espiritual. Pedimos pelos vizinhos, pedimos que essa boa energia seja aproveitada pela espiritualidade e levada para onde quer que seja necessário. E mais uma vez, então, nós, em um único só pensamento, nós agradecemos a Jesus, a toda a espiritualidade e aos mentores do Centro Espírita Antônio de Pádua, que coordenam esse trabalho na espiritualidade também. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos, Pai, hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação. Livrai-nos de todos os males, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Vamos lá? Pegando o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 3, que fala há muitas moradas na casa de meu Pai. E já estamos no item 16, que fala sobre mundos regeneradores. Muito bem. Qualquer um que queira participar, o Evangelho é nosso, por favor, coloquem ali uma mensagem, uma pergunta, o que vocês quiserem, um exemplo, um comentário, tá certo? Que a gente está conversando esse tempo todo juntos, não tem problema, é para isso mesmo que é o Evangelho, é dessa forma que ele é feito, tá? Mundos regeneradores. Santo Agostinho, Paris, 1862. Entre as estrelas que brilham no céu, existem vários mundos como a Terra, destinados por Deus para provas e expiações. Existem também mundos mais e menos felizes que o nosso, assim como existem os de transição, aos quais podemos chamar de mundos regeneradores, que é justamente para onde nós estamos caminhando. Cada sistema planetário possui mundos primitivos, de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Existem mundos onde a alma recém-nascida, ainda sem a noção do bem e do mal, é ali colocada para que possa caminhar até Deus. Quando nós falamos que somos criados simples e ignorantes, depois de atravessarmos por todos, os estágios, é para esse mundo que nós nos encaminhamos, almas recém-nascidas, alma porque aí é encarnada, certo? O espírito é quando há o desencarne, e aí já no plano espiritual, na erraticidade, somos considerados espíritos, mas é a mesma coisa, tá? Ainda sem a noção do bem e do mal, simples e ignorantes, ali que são colocadas para que possam caminhar até Deus. Essas almas têm consciência, elas têm consciência de si mesmas, uma vez que estão de posse de seu livre arbítrio. As grandes capacidades que a alma possui lhe foram dadas para fazer o bem, e infelizmente algumas fracassam. Deus, que não as quer ver aniquiladas, ele é Pai, amoroso, misericordioso, permite que nesses mundos de encarnação em encarnação, elas, as almas, se depurem e se melhorem, tornando-se dignas da glória que lhes está reservada. Paulatinamente, boa noite, Janine, beijo amada. Paulatinamente, encarnação a encarnação, vai essa alma se burilando com suas experiências, por tudo que passa na sua existência, ela vai arquivando, arquivando experiências que lhe dão um arquivo. Lembra que a gente fala uma mochilinha, A gente produz uma mochila de experiências, coisas boas e coisas assim, às vezes não tão boas, que nos permitem, numa outra encarnação, já ter, mesmo que não tenha lembrança, tenha a competência, a habilidade, para desenvolver algumas coisas. Aquilo vem, é inato, aparece no ser, porque ele já exercitou de alguma forma
aquilo, teve a sua experiência, certo? E assim ele vai aprendendo e nós vamos aprendendo e nos melhorando sempre. No item 17, qualquer pergunta, qualquer colocação, vocês coloquem aí que a gente dá uma parada, tá? Item 17. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de prova e expiações e os mundos felizes. É justamente no mundo regenerado, mundo de regeneração, que acontece então ele é um mundo de transição, aonde o ser consegue, digamos assim, serenar um pouco, ele consegue ganhar fôlego para a próxima etapa. A alma que se arrepende e quer melhorar, encontra neles, nesse mundo de regeneração, a tranquilidade e o repouso que precisa para se depurar. Nos mundos regeneradores, o homem ainda está submetido às leis que regem a matéria. Sente as mesmas sensações e desejos que na Terra, mas está livre das paixões desordenadas que escravizam. Por isso que nessa transição do mundo, Gerson, no mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, é dito que quando a alma, né, o espírito encarnado, a alma, não se afina de maneira vibracional, frequência, com o estágio desse novo momento do planeta, ele é então o quê? Ele é expurgado, ele vai para um outro planeta, que melhor se condiz justamente com a vibração dele. Certo? Muito bem. Nesses mundos, não existem mais o orgulho que silencia o coração, a inveja que tortura e o ódio que sufoca. A palavra amor faz parte de todos os pensamentos e está em todas as mentes. As leis sociais são reguladas por um perfeito equilíbrio e todos cumprem as leis de Deus, tentando chegar até Ele. Nos mundos regeneradores já se pode sentir o início da felicidade, pois a felicidade plena ainda não existe. O homem, por estar ainda encarnado, continua sujeito aos sofrimentos da vida, dos quais somente os espíritos totalmente purificados estão livres. Ainda existem provas a suportar, mas sem as angústias dolorosas dos resgates terrenos. Ai, que delícia! Já é uma etapa superior, né? Já fica perceptível o alívio do ser em relação a tantas mazelas, a tantas vicissitudes que começa-se ainda a ter nesse planeta de provas e expiação, que ainda se tem, né, de maneira muito fortificada. Comparados com a Terra, esses mundos são mais felizes e muitos gostariam de morar neles, pois podem ser comparados com a calma após a tempestade ou com a convalescença após uma doença grave. Puxa vida, que delícia! Nos mundos regeneradores, os homens estão menos preocupados com as coisas materiais, porque possuem melhor noção do futuro. E isso aqui me faz lembrar desde o início, quando nós começamos a nossa leitura, lá no princípio, onde foi muito enfatizado a questão da importância de nós exercitarmos constantemente a nossa visão espiritual. Trazer já para essa nossa existência, para a existência mais recente possível, quizás se nós não estamos ainda com esse olhar, né? Olharmos para a vida como a vida realmente é. Nós somos espíritos imortais, estamos numa passagem por aqui, pela Terra, numa condição de escola, onde nós exercitamos constantemente, né, as nossas habilidades, competências, colocamos à prova nossas debilidades, nossas fraquezas, para nos burilarmos o tempo inteiro e nos melhorarmos a nós próprios e permitindo também quem está conosco nessa jornada crescer e evoluir, certo?
Então, se nós mudamos o nosso olhar tão material ainda para a questão espiritual, olhando os irmãos que estão conosco como espíritos, são espíritos encarnados, então almas, né? Mas são espíritos. Há um maior desapego à questão pessoal. Nós não somos, nós somos espíritos, mas nós estamos numa condição encarnados. E nós estamos hoje mãe, nós estamos, ou então é pai, nós estamos filhos, nós estamos na nossa profissão, mas desta vida, desta encarnação. Nós já acumulamos outras tantas experiências. Então, quando aqui diz que já no mundo regenerado essa visão é muito mais ampliada, né? E aí ao contraponto também, nós percebemos que nessa condição o ser tem muito mais liberdade de abdicar, né? Abdicar de sentimentos e emoções tão fragilizadas que nos deixam, sabe, de maneira tão doentia. A gente adoece com muitas emoções que nós trazemos conosco ainda, não sabendo lidar com elas. Todas são boas, de alguma forma. Depende do limite que nós damos a elas, né? Então, essa visão é muito importante que se tenha, tá? Compreendem que após o desencarne, existem outras alegrias que o Senhor promete para aqueles que se tornaram dignos. Possuem plena consciência de que o mundo espiritual é a sua verdadeira morada. Então, a alma livre vai planar sobre todos os horizontes. Não terá mais os sentidos materiais e grosseiros, mas sentirá a beleza de um perispírito puro e celeste, envolvido nas vibrações de amor e caridade vindas de Deus. É claro, nós sabemos, quanto mais elevado, né, é o mundo, mais sutil. Mais sutil é a atmosfera daquele mundo. O nosso perispírito começa a adotar uma necessidade de se tornar um pouco mais sutil, não tão carregado, né, como hoje esse corpo exige que ele o seja. Daí que nós paramos e pensamos o quanto Jesus não teve que se tratar, de alguma forma, para voltar a necessitar de um perispírito tão pesado como o nosso, para que ele pudesse ser moldado dentro, né, daquele corpo. Não foi nada fácil, por certo. O amor dele por todos nós é gigantesco, realmente. Muito bem. Não terá mais os sentidos grosseiros, certo? Item 18, tudo bem? Estou continuando, tá? Item 18, está bem claro, né? Nesses mundos, o homem ainda pode fracassar, porque o mal não perdeu completamente o seu domínio. Não avançar é recuar, porque é dito, né? Nós não retrocedemos. No entanto, quando nós não avançamos, é uma perda de tempo. Então é como recuo, porque não há né, uma posição à frente a tomar. Se estaciona, é como se recuasse. Se o homem não está firme no caminho do bem, pode cair novamente em um mundo de provas e expiações, onde certamente encontrará provas ainda mais difíceis. Contemplem o céu à noite, na hora do repouso e da prece. E nesses mundos incontáveis que brilham sobre suas cabeças, procurem aqueles que levam a Deus. Peçam a Ele para morar em um mundo regenerador, após resgatarem suas dívidas na terra. Olha aqui, é uma boa dica, né, de Santo Agostinho, para que a gente faça essa meditação. Uma meditação onde nós podemos nos conectar com o alto, pedindo ao Pai o amparo, a força, para suportar os desafios pelos quais passamos, para que nós possamos nos burilar e nos melhorarmos, né, cada vez mais, resgatando nossas dívidas de uma maneira correta, de uma maneira consciencial, profunda, para que não voltemos a recair nos mesmos erros, pedindo uma morada, né, num planeta regenerador. É claro que ele é muito justo, ele é totalmente justo e bondoso, mas cabe a cada um de nós, né, merecermos esse lugar. Porque se nós ainda não estivermos preparados, nós vamos atrapalhar lá quem estiver. Nós vamos atrapalhar.
porque não só em vibração, né, em energia, frequência, mas também com nossas atitudes, com nossos exemplos, perturbando, desalinhando, né, a sociedade. Então nós precisamos estar realmente alinhados com o planeta com o qual a gente deseja, né, entrar em sintonia. Muito bem, vamos lá. Entramos no item 19, que trata sobre progressão dos mundos. Também Santo Agostinho, Paris, 1862. Item 19. O progresso é uma das leis da natureza. Deus, na sua bondade, deseja que tudo cresça e prospere. Por isso, todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos à lei do progresso. Nada para, nada. Tudo progride. Tudo progride, evolui, cresce, se modifica. Assim é a lei. A própria destruição, que parece ser para os homens o limite final das coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Enquanto os seres vivos progridem moralmente, seus mundos progridem materialmente. Se fosse possível acompanhar o mundo em suas diferentes fases desde o início de sua criação, veríamos que ele progride continuamente, mas em graus imperceptíveis para cada geração. Por isso que muitas vezes, né, a gente conversando com alguns amigos, muitas vezes há muito desânimo, né? Em momentos como o qual nós estamos passando agora, de pandemia, a gente ainda ouve muitas pessoas, né, muitos irmãos nossos, irmãs, comentarem, porque eu acho que está tudo perdido, daqui mesmo agora, olha, né, só para o extermínio mesmo, porque é muito assim, é muito desânimo muitas vezes que a gente ouve, né? Muita desilusão para com o progresso, para com a vida, para com a melhoria, sabe? Mas não é assim. A gente sabe, né, como espíritas, nós sabemos que pela lei do progresso, do trabalho, tudo cresce, tudo se modifica, mesmo, né, tendo havido uma transformação mediante uma pandemia, mediante fatos assim da natureza que trazem, né, uma transformação muito abrupta e uma transformação enorme, seja de que teor, né, seja essa transformação, mas tudo vai levar a um progresso. Tudo vai levar a um progresso. Muitas vezes o homem, ele próprio faz com que a coisa seja daquela forma. Não necessariamente poderia ser assim, né? Não precisaria ser assim. Mas, pelo livre-arbítrio, né, pelas suas ações, é a lei de causa e efeito, certo? Mas a própria natureza, o próprio planeta, o mundo, ele aproveita de tudo para progredir. Porque essa é a lei. Essa é a lei. Só que, como diz aqui, é muito imperceptível. É como o nosso crescimento, né? Se a pessoa se desanima a tal ponto, a entrar muitas vezes, né, numa depressão, pensando que eu não fiz nada, qual é o sentido da minha vida? Né? Eu não fiz nada, minha vida acho que não vale nada, eu não progrido, eu não avanço, eu não... Olha, irmão, pelo menos tenha certeza, né? Voltar, regredir não aconteceu. O que pode acontecer é dar uma estacionada, mas nada justifica tamanho desânimo, né? Olhe, como diz aqui, olhe para o céu, veja os planetas, veja o universo criado pelo Pai. São todas nossas essas casas, são nossas. E nós estaremos no lugar certo na hora certa. Aquele local que nós precisamos estar, para o nosso crescimento e para a nossa contribuição. Porque a gente progride e a gente contribui também com a evolução do planeta. Então nada fica sem ser aproveitado pelo Pai. Né? Tenhamos essa certeza e não desanimemos jamais. Então é imperceptível para cada geração, mas há o progresso. Esse progresso oferece a seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles também avançam no caminho da própria evolução. Assim, progridem juntos os homens,
os animais, que são seus auxiliares, os vegetais e suas formas de habitação, pois nada fica estacionário na natureza. Como é grandiosa essa ideia e digna do Criador! E como é pequena e indigna a ideia de que somente na Terra existe vida inteligente, reduzindo a humanidade a alguns homens que a habitam. Eu acho que chega até a ser um pouco de prepotência, né? Nossa, achar que só nós estamos nesse mundo, né? Nesse universo, nessa galáxia. Há tantas outras galáxias. O Pai é tão perfeito, ele é perfeito. Ele é o único. Essa criação dele é tudo exatamente pensada. E cada mundo, cada planeta, cada galáxia tem o seu governador, tem o seu responsável, tem a sua falange de Cristos a cuidar. É tudo muito perfeito. A Terra já esteve material e moralmente num estado inferior ao atual. Porém, pela lei da progressão dos mundos, atingirá, sob o aspecto material e moral, um estado mais avançado em relação ao que se encontra hoje. Ela chegou a um de seus períodos de transformação e passará de um mundo de provas e expiações a um mundo regenerador. Então, os homens serão mais felizes porque reinará a lei de Deus. Olha que maravilha! E dessa forma nós concluímos o capítulo 3. E nós sabemos que nós estamos caminhando justamente para esse progresso. Nós já estamos nesse progresso. Isso já vem de longa data, né? E nós sabemos que daqui a um tempo é esse mundo que, se Deus quiser, né, nos aguarda. A pergunta é: será que nós estamos prontos para esse mundo? Será que nós estamos no caminho certo para alcançar essa morada? A gente pode se propor uma reflexão sobre isso. Na hora que nós formos dormir, elevar o nosso pensamento, conversar com o nosso protetor e humildemente fazer uma avaliação, como bem dizia mesmo Santo Agostinho, né, que ao deitar faça uma autorreflexão, perceba como foi o seu dia, pense no que você pode melhorar para o dia seguinte, para não ficar nesse ciclo repetindo às vezes o mesmo erro, já às vezes um erro que nós trazemos de tantas outras, né, experiências encarnatórias. Então que a gente possa buscar isso, se nós realmente queremos avançar moralmente, materialmente, com um olhar espiritual, um olhar espiritualizado, para a verdadeira vida, que é a vida do plano espiritual, para quem realmente nós somos e não simplesmente estamos, né? Que a gente possa meditar um pouco sobre isso, pedir força na nossa oração, pedir vigilância, pedir amparo humildemente, porque é aí que nós queremos chegar. Então a gente tem que se esforçar, com certeza é bastante por isso, tá bom? Olha só, são 8h30, nós vamos fazer agora o encerramento do nosso Evangelho no Lar, do Centro Espírita Antônio de Pádua. Feliz porque conseguimos, né, estar aqui no nosso 14º reunidos, 14º Evangelho, indo para o capítulo 4, quem quiser dar uma lidinha antes, já no capítulo 4, para o próximo Evangelho, né, a gente já poder estar mais próximo um do outro, conversando. A Sonara, lembro de uma outra fala sua no Evangelho, consigo ver com outros olhos os sofrimentos de muitos. Isso mesmo, que é como um hospital, estamos em recuperação, em crescimento, lei de ação e reação. Isso mesmo, Sonara, isso mesmo. Quando a gente tem esse olhar para o outro, para o nosso próximo, que é um olhar espiritual, a gente consegue ver o sofrimento dele de outra maneira. E eu acredito que nós conseguimos até ajudar mais, porque a gente se envolve emocionalmente, mas de outro jeito, sabe? Porque a gente realmente se coloca na posição de irmão, antes mesmo de se colocar na posição, né, de pai, de mãe, de esposa, de marido e assim por diante, tá?
Então é muito importante a gente exercitar esse olhar, porque tem que lembrar que aqui é apenas uma experiência que nós estamos passando e angariando, sim, conhecimento, habilidades, competências, melhoramentos para a nossa bagagezinha espiritual, que é isso que a gente carrega para a nossa morada, quando a gente retorna para o plano espiritual, né? Muito bom, obrigada, querida, muito bom. Certo, pessoal? Vamos fazer, então, o nosso encerramento, agradecendo a espiritualidade amiga que está em cada lar, nessa hora, conosco nos amparando, higienizando o nosso ambiente, higienizando a todos os nossos entes queridos que nós trazemos em nossa mente, em nosso coração, nós que estamos aqui participando do Evangelho no Lar. Nós pedimos proteção, pedimos amparo, Pai, pedimos a Tua força para essa semana que nós agora iniciamos. Agradecemos por tudo, Pai, por tudo que nós temos, tudo que é o material e mais ainda, por todo o amparo espiritual, emocional, que os nossos queridos irmãos da espiritualidade nos dirigem. Que eles nos auxiliem, Pai, com muita paciência, porque sabemos, Pai querido, que somos ainda tão imperfeitos. Mas agradecemos todo o carinho recebido, todo, e damos um abraço fraterno em todos os irmãos que conosco estão nesse momento. E rogamos por todos os médicos, por toda a equipe da área da saúde que estão envolvidos, Pai, nos hospitais, as áreas de enfermagem, da limpeza, da alimentação, todos os envolvidos com a área da saúde, que possam cada vez mais receber a força que vem do alto, administrar muito bem, Pai, a questão material, que sabemos que é tão difícil no nosso planeta, nosso plano ainda. Sabemos que temos tantas dificuldades, mas rogamos Teu amparo e Tua ajuda a todas as pessoas que se encontram adoentadas, que tenham fé, que tenham confiança, Pai, em Ti, que vão superar, que vão, Pai, de alguma forma, receber do alto toda a energia que precisam para que eles se melhorem. Rogando também pelas pessoas que trabalham na área da segurança, para que estejam protegidos e amparados. Rogando pelos queridos irmãos, Pai, que ainda não se perceberam, doentes, tão doentes, que não conseguem sentir o amor que vem do alto, que não conseguem se envolver no amor aqui na terra. Rogamos por esses irmãos, para que tenham cada vez mais alinhados, né, dentro de si essas emoções, esses sentimentos, para que eles possam externar cada vez mais, olhando para o seu próximo como a si mesmos. Pedimos também, Pai querido, por todos aqueles que nesse momento se desesperam, que se vejam em conflito, em desespero, para que eles possam receber dos seus protetores toda a intuição necessária para perceberem como são abençoados, como são benditos por estarem numa experiência encarnada, e que eles possam receber dos seus familiares, seus amigos, todo o conforto necessário, toda a motivação que precisam para continuar a sua existência terrena, suas experiências na Terra, para que sejam e se sintam amados, Pai, porque o são. Eles é que não percebem, mas são muito amados. Pedindo por todos nós, por todas as nações, nossos queridos governantes, para que eles possam observar a sua nação com amorosidade, dispensando um pouco, Pai, né, a questão do egoísmo, a questão da luxúria, da ganância, que eles possam se voltar justamente para o propósito a que se decidiram assumir na Terra, para que eles não se comprometam ainda mais, Pai, e que eles auxiliem o nosso planeta na sua evolução. Agradecemos, Pai, por esse momento, pedimos amparo e luz a todos nós e todos os queridos irmãos desse nosso planeta, aqueles que sofrem com as guerras, que estão em desespero pela fome. Pai amado, auxilia, ajuda que pessoas cheguem a auxiliá-los, que nações se unam em prol deles. Tu que podes, Pai, Tu que podes tanto e tudo, te rogamos amparo. Obrigada pela água fluidificada, é nosso remédio para o corpo físico e espiritual, e pedimos então uma boa semana para todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixeis cair em tentações, Pai. Livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Que tenhamos uma boa noite, uma boa semana, que possamos fazer aquela autorreflexão, né, de como estamos nessa encarnação, olhando já para o planetazinho lá de regeneração, que nós tanto queremos e almejamos, mas sabemos que precisamos merecer, né, estar lá, para não atrapalhar também o progresso do planeta. Então, que a gente possa refletir sobre isso e possa também elevar orações para todos os doentes do nosso planeta, todos os doentes. Doenças físicas, emocionais, psíquicas, espirituais. Roguemos auxílio porque precisamos, né? Muitos irmãos nossos estão passando por situações bem difíceis. Eu recebi tantos pedidos de irradiação. Então, que a gente possa unir forças, pessoal, né, em vibração, em irradiação. A casa, né, o Centro Espírita Antônio de Pádua, beijo, minhas amadas. Nós fazemos irradiação nas quartas-feiras, às 7 da noite, e nos sábados, às 7 da noite. É um momento que a gente para 10, 15 minutos para fazer uma oração pelo planeta, aos governantes, a fazer um pedido de amparo aos doentes, aos profissionais. Quem for vindo intuição, pensamento que vier intuição, nomes específicos de pessoas que vocês receberem pedindo de oração, auxílio, né? Se quiserem se unir a nós nesse momento, cada um faz na sua casa, né? Não é virtual, não é online, mas cada um pega o seu cantinho no seu lar e faça uma oração. Quartas e sábados, 7 da noite. Tá bom? É bom a gente unir forças, porque tem muita gente precisando. Esse momento está bem desafiador. Então a gente precisa colaborar, né, com a espiritualidade, eles pedem ajuda, porque a união faz a força, tá? E nosso centro também, Espírita Antônio de Pádua, nós temos atendimento fraterno, nós temos as palestras acontecendo, né, virtualmente no nosso Instagram, lá no YouTube, na nossa página, também tem lá as palestras, tem o passe virtual, né? Tem várias informações que vocês podem estar aproveitando. Temos os estudos acontecendo, tudo online, tá? Então aproveitem, porque a gente tem que aproveitar o tempo, pessoal, né? Não progredir, de alguma forma é também recuar, como diz ali no Evangelho, tá bom? Um beijo, uma ótima noite, obrigadão por esse momento abençoado e até a semana que vem. Fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês. Saudade de todos. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigada, pessoal. Gratidão. Beijo grande. Muito obrigada por esse momento. Eu que agradeço a todos vocês. Muito obrigada. Beijo, Sonara. Eu vi que a Sonara assistiu as palestras. Estava assistindo as palestras lá do Trovão, né? Do Jacobson Trovão. Eu assisti uma dele hoje, gente, sobre os desafios dos médiuns para com as leis morais. Ó, maravilhosa. Vale a pena, hein? Vale a pena. Oi, Juraci. Beijo, minha amada. Beijo pra filhota, viu? Pro neta, né? Beijo grande, o neto. Um beijo grande. É boa, né, Sonara? Eu também gostei bastante. Santa, um beijo, querida. Uma boa noite. O Jacobson Trovão, realmente, olha, eu faço, sim, palestra dele e do Haroldo. Tô adorando. Uma boa noite para vocês, tá, gente? Uma ótima semana. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Beijo, Giannini. Bem grande. Um beijo pra filhota, morrendo de saudade, viu? Até mais. Isso, Giannini, tu vais gostar. Jacobson Trovão. Ele está fazendo, Giannini, estudo de mediunidade. Olha, foram 7 episódios. É toda terça-feira na FEB TV, às 7 da noite. Ou é 7h30 da noite, toda terça. Mas fica gravada no YouTube. Então vale a pena assistir 1 hora e pouco cada um episódio, mas é excelente. Tu vai gostar de assistir. Ele aborda a mediunidade bem no dia a dia. A mediunidade para o dia a dia. O que é ser médium? As 24 horas do médium. Né? O que é a mediunidade em si? Então é muito legal. Uma forma bem fácil que ele fala, bem acessível. Aproveita lá, amiga. Tá? Um beijo, pessoal.
Boa noite, até mais, tá? Agora eu vou desligar, né? Senão eu fico batendo papo, aí não dá. Beijo, saudade de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.